A graça e a paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor. Esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero abordar um assunto muito importante. Qualificação para bispos, pastores, presbíteros e diáconos. Na verdade, bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa, né? São líderes de igreja. E os diáconos são aqueles que servem as mesas, segundo o que diz a Escritura, né? E eu queria abordar esse assunto porque eu tenho alguns outros temas para abordar no canal, mas esse é um tema de suma importância. Eu acredito que ele me incomodou muito, esse tema, porque eu vou explicar para os irmãos. Porque eu por estar como diácono, eu tenho algum tempo de convertido já, e no lugar onde eu congregava, eu fui separado para estar como diácono, e quando eu fui separado para ser diácono, eu me vi na obrigação de buscar mais e conhecer mais, né? E eu busquei esse conhecimento, pedi a Deus, clamei, porque Tiago diz, aquele que sente falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dá liberalmente a qualquer um, sem lançar-lhe o rosto, né? Deus não faz acepção, aquele que pede com fé, Deus ele envia a sabedoria. Lógico que você precisa ler, você precisa buscar, ter interesse, mas Deus ele dá, a sabedoria vem de Deus, né? E eu tenho amizade com muitos pastores, e o maior mal, que é um dos grandes maus do nosso tempo, é que a gente está infestado de pastores e obreiros que não têm preparo algum, nem espiritual, nem bíblico, teológico, doutrinário, não tem preparo. E isso é um mal para a igreja. Por quê? Porque onde não tem preparo bíblico, a heresia cresce, o erro, o engano cresce. E não adianta ser um lugar onde tem vários obreiros, vários pastores, se não existe um ensino bíblico. Não basta somente ter ensino, mas o ensino tem que estar respaldado na Escritura. Tem que ter questionamento, tem que ver se esse ensino realmente é aquilo que os apóstolos ensinavam, e tem que ter revisões para ver se aquilo é correto mesmo, né? Essa doutrina tem que ser posta à prova para ver se é correto. E isso não tem hoje em dia, é raro isso hoje em dia. Então eu quis tratar sobre esse assunto, por quê? Porque hoje um grande mal que nós sofremos é isso, obreiros e pastores mal preparados. Eu queria abordar pelo menos 3 pontos, né? Pela questão de pastores e membros. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, ali fala sobre a qualificação dos presbíteros, né? Dos presbíteros e dos diáconos. 1 Timóteo capítulo 3, você pode abrir na sua casa aí, ou você pode só acompanhar, que eu vou colocar como artigo visual na tela para auxiliar os irmãos para ter mais facilidade, tá bom? 1 Timóteo capítulo 3 diz assim: fiel palavra é, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Episcopado, para quem não sabe, é o trabalho pastoral, né? O trabalho presbítero, o bispo, que é aquele que direciona, que está na frente de uma congregação, né? É preciso, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Aqui Paulo ele vai falar algumas qualificações que é necessário que o pastor, que o bispo, que o presbítero, aquele que está na frente da obra, ele tem que ter. Ele tem que ter. E ele começa a falar aqui. Primeiro, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que você olha para ela e você não tem nada do que falar para ela. Você não tem nada do que falar. Você fala, poxa, o cara está andando corretamente ali. Não tem o que falar. E é isso uma pessoa irrepreensível. Então, aquele que está na frente da obra de Deus, ele tem que ser irrepreensível, para que os de fora olhem e falem, bom, é um homem correto. Para que dê testemunho daquilo que está pregando, né? Esposo de uma só mulher. Esse é um ponto interessante. Por quê? Porque hoje um dos maus que tem é o adultério. É um mal muito grande no nosso tempo. E esse esposo de uma só mulher significa que o rapaz tem que estar numa relação, né, que é casamento, uma relação estável, casado, legalmente casado, e tem que estar casado com uma só mulher, tem que ser fiel àquela mulher. E detalhe, está falando aqui esposo de uma só mulher, não esposa de um só marido. Eu não vou abordar sobre o pastorado feminino nesse vídeo, mas já deixar bem claro, está falando de homem, entendeu? Creio que todos têm o seu lugar na obra de Deus, mas essa liderança é necessária que seja um homem, por vários motivos. Como eu disse, não vou entrar nesse tema, neste vídeo, mas em breve a gente vai abordar esse tema, tá bom? Tenha autocontrole. Um grande mal hoje em dia é isso. Eu vou até contar uma situação que aconteceu comigo.
que, como eu disse para os irmãos, eu tenho um diálogo com muitos pastores, e eu gosto de dialogar sobre a palavra, entrar sobre questões, tirar dúvidas e esclarecer dúvidas, porque ninguém sabe de todas as coisas, né? A gente aprende, a gente mutuamente cresce. E nesse quesito eu já conversei com alguns pastores que são uma bênção de Deus. Às vezes eu conheci um pastor, o nome dele é Pastor Giovanni, uma bênção de Deus. Ele tinha um pensamento acerca da escatologia mesotribulacionista. Ele acreditava que o arrebatamento acontecia na metade da última semana de Daniel. E como os irmãos sabem que acompanham o canal, eu sou pós-tribulacionista. Por quê? Porque a Escritura assim faz eu crer, que é o pensamento mais coerente, segundo o que diz a Escritura. E eu comecei a apresentar para ele os versos, né? A doutrina pós-tribulacionista bíblica, que está, segundo, respaldada na Escritura. E ele falou, bom, realmente é coerente o que você está falando. E hoje ele se tornou pós-tribulacionista baseado no que eu mostrei para ele. Então você vê, um homem que falou assim, bom, realmente eu estava enganado e voltei atrás. Teve circunstâncias também que ele me apresentou coisas que eu acreditava de uma maneira e ele me mostrou que eu estava equivocado nesses pontos. E eu voltei atrás, falei, bom, realmente eu estava equivocado. Que bom que eu deixei esse engano e agora estou partindo para um lugar mais iluminado, para um conhecimento mais puro da palavra. Que a gente tem, o nosso objetivo é esse como cristão, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, ter mais profundidade, né? Tem gente que lê a Bíblia uma vez, ponto, acabou, não vai ler mais, já sei aquilo, já aprendi tal básico, pronto, acabou. Não, a gente tem que pôr à prova nossos conhecimentos para ver se realmente estão corretos, né? Nossas doutrinas, ver se está certo, a gente tem que pôr à prova e pesquisar, e buscar na Escritura, ver se está tudo correto, né? E aí continua, ó, respeitável, aliás, prudente, respeitável, apto para ensinar. Esse ponto é interessante. Por que apto para ensinar? Porque o camarada que está na liderança ali, para ensinar, esse apto para ensinar significa que o rapaz tem que ter conhecimento da palavra. Conhecimento bíblico, teológico e doutrinário. Ele tem que saber o que ele está ensinando. Essa aptidão tem a ver com isso, conhecimento bíblico. Em outro lugar, Paulo fala que seja um obreiro aprovado que saiba manejar bem a palavra. É necessário que o homem saiba manejar a palavra. Saiba o que ele está ensinando, saiba o que ele está falando. Ele não pode falar qualquer coisa. Tem que ser baseado na Escritura, né? E aí continua, não apegado a vinho, não pode ter vícios, né? Não violento, por quê? Porque tem gente, eu conheci muitos que são assim. Às vezes a pessoa sobe numa tribuna, ganha um cargo, pronto, a pessoa quer se impor em cima de qualquer pessoa. A pessoa não tem humildade, não tem respeito com os que estão ali, né? Sempre que é na base da imposição. Não pode ser assim. Ele tem que ser manso, um homem que tem autocontrole, um homem manso, né? Até eu entrei no autocontrole, até esqueci de falar. Fora esse pastor Giovanni, que é uma bênção, graças a Deus, eu já tive encontro com outros pastores em diálogo que perderam a paciência. Você está dialogando e fala, pastor, eu acho que você está equivocado nesse ponto, naquele ponto, eu acho que é dessa maneira. Pastores que faltavam assim me agredir, é o que faltava. Isso de um crente é vergonhoso, porque a pessoa está defendendo mais o ponto que ela acredita do que a fé cristã. Porque assim, eu tenho uma linha de interpretação que eu creio. Mas se eu tiver equivocado, e se realmente for me provado na Escritura, eu tenho que me sujeitar à Escritura. Não é no que eu acredito. E um grande mal do nosso tempo é esse. Que as pessoas às vezes transformam num Deus aquele entendimento dela. A pessoa chega a idolatrar a própria doutrina. Ela se torna um idólatra de doutrina. E não pode isso. Você tem que ser sujeito às Escrituras. Se alguém chegar em você e provar o contrário... Por exemplo, eu sou pós-tribulacionista. Agora, se chegar um pré-tribulacionista embasado na Escritura e falar, irmão, ó, não pode ser depois por causa disso, 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 disso e disso. Aí eu apresentar versos e ele desfazer esse entendimento meu pela Escritura... Poxa, eu tenho que ver o que a Bíblia está dizendo. Não é o que eu estou dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. E hoje em dia é difícil isso, porque normalmente quando você vai dialogar com as pessoas, elas não aceitam. Elas não aceitam, ficam irritadas, elas perdem a paciência. Não, irmão, não sei o quê. Pronto, isso está errado. Porque a gente tem que ser sujeito às Escrituras, não é verdade? E aí continua. Mas, não violento, mas amável, pacífico. Olha só, um homem calmo, um homem pacífico, né? Não avarento. Olha o mal do nosso tempo. Avareza,
apegado a dinheiro, um homem que ganancioso, que só pensa em dinheiro. O homem de Deus não pode ser avarento. Ele tem que ser uma pessoa que saiba abençoar as outras pessoas, ajudar em questão monetária e que não seja preso a dinheiro. Não pode ser preso a dinheiro. Porque normalmente uma pessoa que é assim tende a ser ladrão, né, na obra de Deus. Quando um rapaz, antes de ser, né, separado para pastor ou para diácono, ele não é um homem que ajuda a obra de Deus, não é um homem que tem assim a mão aberta para ajudar as outras pessoas, quando ele tiver um cargo de pastor ou diácono, qualquer outra coisa, provavelmente ele vai roubar. Porque é uma pessoa que não abre a mão para os outros, que tem essa mão fechada para dinheiro, porque a pessoa ama aquele dinheiro, normalmente ela se torna ladrão, né? Então é necessário que a pessoa tenha uma predisposição em ajudar os outros. Não tem problema. Falar, irmão, o irmão ali está necessitado, precisa de 100 reais. Você vai lá e ajuda o irmão. Ou o outro irmão está precisando de... Você vai lá e ajuda o irmão. Porque o corpo de Cristo é isso. Uns ajudando os outros. Não pode ter avareza. Não pode ter isso na casa de Deus. Continuando. Que governe bem sua própria casa. Isso é um ponto interessante. Já conheci pastores aí que a família toda de pernas pro ar. É claro que a gente como homem de uma família, líder de uma família, a gente não tem como falar assim, bom, vai ser tudo do jeito que eu tô achando. Não. Mas o que a gente faz? A gente ensina o caminho correto para quê? Para amanhã ou depois a gente fala, bom, eu fiz a minha parte como pai, como mãe, nunca coitei o erro, nunca aceitei as coisas erradas que meu filho ou minha filha faz. Eu ainda não tenho filho, né? Tenho meus sobrinhos, tenho meus cunhados pequenos ali, mas eu busco sempre, né, ensinar o caminho certo. E graças a Deus eles me respeitam. Então acho que assim, o pai e a mãe, eles têm essa função aí de, né, o homem de Deus, ele tem que dominar bem sua casa. E dominar não é questão de ser tirano, mas é uma questão de ter respeito, buscar o respeito dos filhos, né? E como que uma pessoa vai cuidar da casa de Deus se não consegue nem ter o respeito da própria família, dos próprios filhos? Então é necessário que o homem de Deus tenha isso, que é ser pastor, né? Olha só, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, tá vendo? Não é com imposição, com respeito. Continuando. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja recém-convertido. Olha só, isso é um grande mal. Já vi pessoas que têm meses de convertido e já é pastor. E tem outro problema, não é nem questão de tempo, né? Mas tem pessoas que não têm preparo nenhum e já viram pastor. Isso é outro problema muito sério, né? E isso tem causado grandes males para a igreja, porque novas doutrinas enganadas podem partir dessa questão também, de ter pessoas despreparadas, né, lá na frente. Não seja recém-convertido para que não aconteça que se enche de orgulho e caia em condenação do diabo. Também é preciso que ele tenha testemunho dos de fora. Olha só, as pessoas de fora têm que ver que ele é uma pessoa irrepreensível, a fim de que não cair em descrédito e laço do diabo. Agora vai entrar nos diáconos. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, não de duas palavras, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, praticamente as mesmas coisas, conservando o mistério da fé numa consciência pura. Sejam estes primeiramente colocados à prova, e se nada houver contra eles, exerçam diaconato. Então é necessário que tenha tudo isso. A pessoa tem que ser posta à prova, tem que ver se a pessoa realmente tem esses critérios, né? A pessoa tem que estar preparada para fazer essas coisas, não pode fazer de qualquer maneira. A pessoa tem que estar apta, né? Porque diaconato e o presbitério não é brincadeira, o pastorado não é brincadeira, né? E vamos lá, agora a questão de manejar bem a palavra. 1 Pedro 3,15, que em 1 Pedro ele aborda um ponto interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes, santificai no vosso coração a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder tudo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão, reverência e com boa consciência, de forma que no que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vou traduzir e simplificar. Você, servo de Deus, você que é obreiro, você que é diácono, você que é pastor, você tem que estar preparado para quando alguém te perguntar alguma coisa, falar: pastor, mas por que você acredita dessa maneira? Você tem que estar pronto para responder. Isso é sua obrigação, você tem que estar pronto para dar razão da sua fé.
Falar, pastor, por que você acredita dessa forma? Você tem que falar, então, irmão, acredito dessa forma por causa disso, 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 porque está escrito assim, 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 e dessa maneira e dessa maneira. Você tem que estar pronto para dar razão da sua fé. E disse que é para você fazer isso com mansidão e com respeito. Você não pode impor a sua doutrina sem argumento, sem explicação. Tem que ter uma explicação plausível, coerente, com respeito. Você não pode atravessar, obrigar, fazer a pessoa tentar engolir sua teologia, engolir sua linha de interpretação. Você tem que mostrar pela Bíblia. E se a pessoa no final das contas não aceita, você fala, amém, irmão. É o que a Bíblia nos ensina. Se você não quiser aceitar, amém. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Porque quando você tem um procedimento desse, paciente, calmo, pacífico, o Espírito trabalha na outra pessoa. Então você tem que fazer a sua obrigação de ter a resposta das coisas que te perguntarem. Lógico, a gente não vai ter resposta de tudo, né? Mas você tem que sempre buscar o máximo possível para ter a resposta do que te perguntarem. Tem que estar preparado para responder pelo menos as questões básicas da sua fé, né? E continuando aqui, ó, 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15, ele diz o quê? Diz aqui, ó. 2 Timóteo 2,15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. Corretamente. Olha só, o rapaz tem que saber manejar a palavra. Ele não pode fazer de qualquer maneira. Ele tem que saber o que ele está falando, tem que saber ensinar. Uma coisa que eu vejo, que eu fico impressionado, eu até coloquei um vídeo no canal sobre ser cheio do Espírito Santo, né? Sobre Estevão. Estevão, olha só, ele era um diácono. Estevão, ele entrou no Sinédrio, 70 homens preparados, doutrinados. É a mesma coisa que você hoje entrasse na Academia Teológica do Mackenzie, que é uma das melhores assim, do nosso país, né? Se você entrasse lá e desse aula de teologia para 70 teólogos, para 70 bacharéis de teologia. Foi isso que Estevão fez. Ele entrou no Sinédrio, né, que na época eram os maiores doutores da lei, e ele deu aula para eles. Ele deu aula, a ponto deles perder a paciência com ele, porque eles não tinham argumento. Então você vê, o homem era preparado, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele tinha conhecimento teológico. Ele faz um resumo ali desde o princípio até Cristo. E ele faz um resumo assim lindo. Então é necessário que o homem de Deus, o obreiro, o diácono, ele tenha esse conhecimento. Ele tem que manejar bem a palavra. Não pode simplesmente falar, não, o irmão fala bem, o irmão é cheio do Espírito Santo, é cheio de vontade. Ok, mas tem que ter conhecimento bíblico, isso é obrigação. A obrigação. O irmão tem que orar, o irmão tem que buscar Deus, tem que buscar, o irmão tem que fazer toda a obra de Deus, tem que fazer, mas tem que conhecer Bíblia, tem que conhecer. Não pode ser de qualquer maneira. Né? E o último ponto, a sabedoria de Deus. Isso que eu acho interessante demais. Isso também entra nessa questão de pessoas que têm canal no YouTube, como eu já encontrei outras pessoas que têm canal, que vieram conversar comigo, e esse ponto é interessante. Vamos abrir lá em Tiago 3, a partir do versículo 13. Olha só o que Tiago fala aqui. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, demonstre pelo bom proceder mediante obras em mansidão e sabedoria. Um homem que é sábio, ele tem que mostrar primeiramente em obras. Não é só falar. Tem que ter obras de mansidão, né, e sabedoria. Se contudo há brigas no coração, inveja amarga, ambição egoísta, nem vos glorieis disso, nem neguem a verdade. Olha só, tem muita gente que é assim. Que conhece Bíblia, que conhece até uma coisa ou outra, mas no coração é invejoso, uma pessoa que guarda maldade dentro de si. Já vi pessoas assim que vieram conversar comigo, às vezes só para atacar. Não, porque isso daí não sei o que. Sabe, usando argumentos só para te atacar. A pessoa, você já vê claramente que a pessoa não tem Cristo no coração. A pessoa se enfiou numa teologia, e na maioria das vezes uma teologia errada, e usa só aquilo. A pessoa não tem o Espírito dentro de si, não tem temor de Deus. A pessoa faz tudo, né, baseado somente no conhecimento teológico e nada mais. Se contudo abrigas coração, inveja amarga, ambição egoísta, nem vos glorieis disso, nem neguem a verdade. Esta sabedoria não vem de Deus, olha só, mas é terrena, irracional e demoníaca. Essa sabedoria não é de Deus. Por quê? Qual que é a sabedoria de Deus? Pois onde há inveja, ambição egoísta e há confusão e toda espécie de males. A sabedoria, porém, que vem de Deus é antes pura, olha só, pura, pacífica,
amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. A pessoa busca, essa pessoa que tem a sabedoria verdadeira, tem todos esses atributos. A pessoa tem um coração amável, pacífico, bondoso, busca ensinar, não para querer se mostrar mais do que os outros, mas para ensinar a palavra, querendo que o irmão também conheça da verdade, querendo edificar o corpo de Cristo, não querendo ser superior, nem nada disso, nem querendo ser mestre, mas querendo ensinar. Então, isso é um alerta para os pastores. Por favor, busquem ter um preparo, não só pastores, mas obreiros, busquem ter um preparo, busca ter, manejar bem a palavra, busca se adequar no que a Bíblia está dizendo sobre pastores, sobre diáconos. Isso cabe para mim também, que eu estou como diácono na casa de Deus, então cabe a mim também a fazer essas coisas. Né? Que busca essa sabedoria da parte de Deus. Não queira fazer as coisas, não, do meu jeito, eu já sou pastor, já sou obreiro, agora é só ir para frente fazer do jeito que eu quero. Não, a casa de Deus tem diretrizes. É necessário que você faça como Deus ordenou. O grande pecado de Israel foi fazer isso. Saul pecou nisso daí. Saul queria começar a fazer as coisas do jeito dele. E Deus, ele ordena que faça as coisas de uma certa forma. É necessário que a gente cumpra o que Deus está mandando. Então põe essas coisas na sua cabeça e medite nisso. Porque isso é um caso muito sério, principalmente nos dias de hoje. As pessoas despreparadas que querem fazer a obra de Deus de qualquer forma. A casa de Deus é sério, a gente tem que fazer com temor, com respeito, buscar conhecer, buscar se preparar para fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. E também outro motivo para que as pessoas de fora não tenham do que falar de nós. Um grande mal é que hoje em dia, pastores têm uma visão tão manchada, porque eles mesmos deram lugar para isso. Eu sei que não são todos, né? Claro, tem pessoas que buscam a verdade. Mas nós que buscamos a verdade, então, temos que se posicionar e mostrar que existe uma diferença entre pastores e pastores, entre obreiros e obreiros. Amém? Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa nos seus comentários algum outro tema que você quer que seja abordado pelo canal, tá bom? E em breve vamos estar lançando mais novos vídeos do canal e continuando as séries que estão pendentes, tá bom? Fica na paz, Deus te abençoe.